Oi, gente. Cá estou cozinhando e lavando a louça também. E me veio uma coisa na cabeça. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre. Já reparou como a maioria das coisas que podem nos trazer sucesso, ela tá do outro lado do medo? Como que o medo pode paralisar a gente? É incrível pensar nisso, porque eu tava aqui pensando, eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida, sempre tive muita facilidade em conversar com as pessoas, em fazer amizades, mas, mesmo assim, eu tinha um certo receio de me expor. De expor certas opiniões, né? Como eu até falei no outro vídeo aqui que eu fiz, sobre ser você mesmo, é extremamente importante, né? Até pra gente poder, trabalhando isso, né, de ser você mesmo e autenticidade, pra você ter menos medo de se expor. Porque assim, a maioria das pessoas que eu vejo que tiveram sucesso, e quando eu falo sucesso, eu não estou falando de sucesso financeiro apenas, estou falando de modo geral, essas pessoas, elas, em algum momento, elas tiveram que se expor sua opinião, tiveram que perder o medo de ter conversas difíceis, de se colocar, de se mostrar vulnerável, de ser quem é. E eu tava refletindo aqui agora o quanto eu sempre fui extrovertida, mas o quanto foi difícil postar o primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube. O quanto eu tinha medo, muitas vezes, de falar algo errado, ou incoerente, enfim. Sempre tá pisando em ovos, sabe? Como eu sempre tive esse receio. Nossa, mas o que fulano vai pensar, né? Se eu falar isso, ou se eu der minha opinião a respeito disso, enfim. O ato de me expor aqui no YouTube, talvez não me traga sucesso no quesito várias visualizações ou ganhar dinheiro com isso, enfim. Mas esse ato, pequeno ato de gravar um vídeo aqui no YouTube, falando sobre qualquer coisa que seja que você queira falar, ele foi de extrema importância para mim, está sendo de extrema importância para mim, não ter medo de me expor. Porque assim, se você parar para pensar que o que você deseja, o que você quer, o sucesso que você quer obter, tá do outro lado do medo e, consequentemente, da exposição também, de algumas formas, né? Cara, isso aqui é um treino incrível pra mim. Treinar, me expor, independente de como eu esteja fazendo. É muito bom. Às vezes a gente se prende a algumas coisas do tipo, ai, nossa, eu não tenho um celular bom, uma boa câmera. Inclusive eu já cheguei a pensar nisso antes de postar um vídeo aqui no YouTube. Ai, mas eu não tenho uma boa iluminação. Ai, porque minha vida não é interessante, ninguém vai querer assistir. Cara, e daí, sabe? Isso é uma experiência tão incrível, tá sendo uma experiência tão boa pra mim, que, sem dúvida alguma, eu falaria pras pessoas fazerem um canal, nem que seja pra você mesmo, sabe? Nem que não seja público. Mas é muito bom. É muito bom você conseguir se expor assim. Pelo menos pra mim tem sido. Diminuir um pouco os meus medos, né? Os meus receios de me expor com outras pessoas aqui gravando também. Muitas vezes sair até me expor sem maquiagem por conta de uma crise de acne que eu tive agora. Tava muito assim, muito esse pensamento de ai, nossa, mas o outro vai pensar isso, ai, mas ai, gente, é tão libertador quando a gente finalmente se toca disso. E eu desejo essa sensação pra todo mundo.
a sensação de, mesmo com medo, você se expor, você se abrir, você ter conversas difíceis, você finalmente fazer aquela escolha, né? Perder o medo de botar seu projeto em prática. E é um conselho que eu daria para qualquer pessoa. Meu Deus, se exponha. Se exponha. E quando eu falo se expor, não estou falando somente de se expor assim no YouTube, por exemplo. Mas se exponha. Mostre as suas opiniões. Mostre a sua verdade, a sua pessoa. Sabe? A sua vulnerabilidade. Hoje em dia é muito difícil, né? Algumas pessoas não conseguem mais fazer isso porque não conseguem mais se sentir confortáveis fazendo isso. Acha que nessa era de comparação, né? Acha que a vida não é tão boa assim para poder expor, né? Então é engraçado como esse medo de se expor faz a gente pensar coisas meio idiotas, né? Do tipo, ai nossa, mas e se, sei lá, alguém que me conhece vê esse vídeo aqui meu na internet? Ai, que vergonha, imagina as pessoas falando, nossa, Dulce, agora você resolveu gravar vídeo pra internet, do nada. E ainda mais agora que eu desativei minhas redes sociais, eu cheguei a pensar nisso. Eu fiquei, nossa, acho que eu não quero isso, né? Não quero ninguém chegando em mim. Ai, que receio de ser julgada. Aí, depois eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, que besteira. Que besteira, sabe? Pode ser que isso aqui fique só tendo poucas visualizações, ou pode ser que isso aqui faça um grande sucesso, não sei. Mas a gente às vezes fica tão preso. Ah, mas e se não der certo? E se eu não tiver visualização? E nossa, e as pessoas que eu conheço ver o meu vídeo e ficar dando pitaco, dando opinião. Aí vem aquela consciênciazinha e fala assim, tá, mas e se der certo? E se der visualizações, mesmo que seja pouco, né? E se você ajudar alguém com isso, entendeu? Então, acho que é válido, né? Você fazer o que você quer, as suas escolhas, sem depender tanto, assim, da opinião dos outros ou do que os outros vão pensar. Ah, mas e se eu fizer isso e fracassar? Tá bom, pelo menos você tentou, né? É melhor uma tentativa com fracasso do que nem a tentativa, nem o fracasso, nem nada. Não é mesmo? Então, queria falar sobre isso. Acho que é um tema muito legal de abordar, porque muitas vezes eu me peguei tendo certos questionamentos sobre como eu sou, a forma que eu costumo agir, ainda mais sendo nordestina, então tem algumas coisas que eu ficava meio assim de fazer, com medo de ser criticada ou, enfim, de alguém falar alguma besteira, porque eu já ouvi também algumas opiniões indesejadas e acabei levando muito isso pro coração muitas vezes. E essa questão da gente acabar levando muito pro lado pessoal, eu entendo também hoje que é por conta de não ter um certo autoconhecimento, né? Porque assim, quando a gente não se conhece, qualquer opinião, por mais irrelevante que seja, se torna uma verdade absoluta. Então, assim, as pessoas falavam qualquer coisa e eu aceitava aquilo como uma verdade absoluta, sendo que eu sabia que eu não era daquele jeito, ou que não era aquilo que eu estava tentando expressar, né? Então, se conhecer é um ponto crucial para que isso não aconteça. Hoje em dia eu vejo que é algo que pouco me incomoda quase nada. Lógico, né? Vira e mexe ainda me pego pensando certas coisas, mas eu tento ficar me policiando, porque é muito importante a gente saber quem a gente é, né? Até pra não cair nessa armadilha de achar que tudo que todo mundo fala é verdade sobre a gente. E não é, você sabe quem você é, você sabe que não é daquela forma. Então, se exponha. Se exponha. Muito legal fazer isso. Quando a gente chega do outro lado da exposição, né? E a gente olha assim e fala, nossa, nem é tudo isso que a gente pensava, nem é tão difícil assim. Se expor, ser quem a gente é, sabe? É muito bom.
Pode ser que você ainda não tenha alcançado o que você quer, o sucesso que você almeja, seja na área financeira, na área familiar, amorosa, trabalho, estudo, qualquer coisa do tipo, por medo. E o medo, ele é paralisante, né? Muitas vezes. Ainda mais quando a gente não reconhece esse sentimento e quando a gente não trabalha para agir, mesmo em meio ao medo. E tem muitas formas de fazer isso. Inclusive aqui no YouTube eu já vi vários vídeos de muitas psicólogas que ajudam com algumas técnicas para poder lidar. E terapia também, né, galera? Ajuda bastante, mas para quem não pode ou para quem quer começar sem investir nada, acho que é uma boa saída também. Depois que a gente aprende a lidar com o medo, né? E agir mesmo sentindo ele, porque as pessoas que são corajosas, né? Elas sentem medo também, mas elas preferem dar a cara a tapa mesmo assim, né? Preferem ir com medo mesmo, é aquela famosa frase, vá com medo mesmo, independente de qualquer coisa. Deixa pra ver no que o que vai ser na hora, entendeu? Porque aí, onde tá morando o seu medo agora, pode dar a virada de chave pra mudar a sua vida. Já pensou? Quão louco seria isso? Você simplesmente agir em meio ao medo mesmo e a sua vida simplesmente mudar por completo por causa de uma pequena atitude ou de pequenas atitudes, né, de pequenas ações como essa. Seria incrível, né? É doido como esse assunto abrange muitos outros, né? Porque olha como a gente tem medo, às vezes até das coisas darem certo na nossa vida. Eu vejo isso comigo mesmo, às vezes eu fico pensando tanto assim no que pode dar errado, que a gente fica tão naquela negativa que a gente esquece de mudar esse pensamento e pensar, poxa, mas e se der certo? E se funcionar? E se isso acontecer? Sabe? Eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube de um moço e ele tava falando assim, pensar positivo dá o mesmo trabalho que pensar negativo. Então, seria bem melhor a gente pensar positivo, até pra gente conseguir ter o viés da confirmação, né? Porque quanto mais a gente pensa de forma negativa, mais as coisas que acontecem na nossa vida, elas vão confirmando aquilo que a gente está pensando, né? Se você pensa que não consegue algo, você vai conseguindo ver confirmações disso em pequenas coisas do seu dia a dia, justamente por conta de ficar reforçando tanto esse pensamento negativo. Então, se dá o mesmo trabalho pensar negativo e pensar positivo, que a gente possa pensar positivo, que a gente possa pensar no que pode dar certo nas nossas vidas, né? Porque de fato é isso mesmo, às vezes pode dar certo, e muito certo. E já pensou se der certo? Será que tu tá pronto? Porque a gente pensa tanto no negativo que às vezes quando a coisa acontece do jeito que a gente esperava, ou do jeito, ou der certo, né? Ou quando dá certo, que chega a ser um susto, né? E eu tô falando isso, gente, de forma geral, pra tudo. É muito doido.